Gálatas, capítulo 5, do verso 26, aí nós vamos ler o capítulo 6, do verso 1 até o verso 5. Então diz assim o texto sagrado: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegou a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos grato por termos acesso ao Senhor, e podermos, ó Pai querido, ser ouvidos por Ti, na confiança de Cristo Jesus. E eu suplico, ó Pai, a Ti, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me usa como instrumento Teu para edificar a Tua igreja essa comprada pelo Teu sangue, e que ela possa ser instruída, e através, ó Pai, da minha ministração, elas conhecerem a Ti mais, os Teus propósitos, e através desse conhecimento, ter uma maior intimidade contigo. Deus, por amor à Tua igreja, me use como um vaso de barro, tão somente um instrumento nas Tuas mãos, para edificar a Tua igreja. Que toda e qualquer outra voz cesse nesse lugar, e que ouçamos tão somente a voz do Teu Espírito Santo. Eu suplico, ó Pai querido, que a Tua igreja ela tenha o discernimento espiritual, para reter no coração só o que vier de Ti. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Na semana passada, nós falamos então no contexto anterior, no qual Paulo, ele mostrou o conflito que existe entre uma pessoa regenerada, que ele tem o Espírito Santo, e a sua natureza ainda caída. Então, não obstante a pessoa ela ter se convertido, ter uma experiência de novo nascimento, ainda ocorre um conflito espiritual entre a carne e o espírito. E Paulo então ele mostra que o caminho para que a pessoa ela possa ter a vitória em relação a esse conflito da carne e do espírito é ela crucificando a carne e andando em espírito, se deixando ser guiada pelo Espírito Santo. Aqui nesse texto, Paulo ele aborda então um dos resultados práticos desta vitória, onde trata de nossos relacionamentos pessoais. É importante então nós entendermos esse texto como algo prático do que significa andar em espírito, o que vem a ser uma pessoa madura, uma pessoa espiritual. É esse o tema, é esse o objetivo de Paulo então falar agora essa parte. Vamos aqui no verso 26. O verso 26 ele diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esse verso 26 aqui, ele é resultado do verso 25. O verso 25 ele diz: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Então, quando alguém anda em espírito, quando alguém vive em espírito, como resultado disso, aí o Paulo ele fala aqui no verso 26, que a pessoa ela não deve ser cobiçosa de vanglória, e ela não deve então irritar uns aos outros, e também ela não deve estar invejando uns aos outros. Este é uma questão prática do que vem a ser andar em espírito. Então, uma
uma das primeiras verdades que nós aprendemos aqui, que uma pessoa espiritual, uma pessoa que anda em espírito, como resultado prático, ela não tem uma experiência mística, ela não tem assim uma experiência sobrenatural, ela não tem assim algo místico que acontece em sua vida, mas o que acarreta de uma pessoa andar em espírito, de uma pessoa viver em espírito, é ela ser trabalhada interiormente, tendo então bons relacionamentos com as pessoas. É isso que Paulo aqui, ele nos ensina. Parafraseando esse texto, ele viria a ser assim: andem em espírito, não sendo presunçosos, irritando-nos uns aos outros e invejando-vos. Um texto paralelo a esse daqui, onde também nos mostra que essa mesma verdade, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, como resultado dela andar em espírito, ser cheia do Espírito, ela ter bons relacionamentos, está em Efésios capítulo 5, do verso 18, do verso 19 e o verso 21, onde Paulo então, ele dá uma ordem para que a pessoa, ela seja cheia do Espírito Santo, e como resultado dessa pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela tem então bons relacionamentos. Olha o que diz, Efésios capítulo 5, verso 18, 19, verso 21. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então a pessoa, ela cheia do Espírito Santo, ela se sujeita um ao outro, ela fala com as pessoas, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Uma das características então de alguém madura, de alguém cheio do Espírito Santo, de alguém que anda no Espírito, e isso resulta em a pessoa, no contexto, numa condição prática, ela ter então bons relacionamentos. Aqui o verso 26 ele fala: não sejamos cobiçosos de vanglórias. Essa palavra vanglória, ela significa então presunção. Ela vem um adjetivo que vem do grego kenodoxos. Essa palavra se refere a alguém cuja a pessoa ela tem uma opinião acerca de si mesmo, uma opinião vazia, uma opinião vã. É uma pessoa que ela se ilude acerca do conceito acerca de si. Ela se acha melhor do que os outros, então ela se vangloria dela se iludir acerca do conceito que ela tem de si mesma. Então Paulo ele diz: não sejamos cobiçosos de vanglória. O que Paulo ele mostra aqui, que a forma como a pessoa ela se vê, a forma como a pessoa ela se enxerga de si mesma, isso vai determinar a maneira como ela vai tratar ou vai se relacionar com os outros. Então, esse texto aqui ele nos mostra que um dos problemas que as pessoas têm em relação aos relacionamentos, em relação à convivência com os outros, é o problema interior que ela tem. A forma como a pessoa se vê, o conceito errado que a pessoa se vê. Quando a pessoa tem um problema de uma visão errada acerca de si mesma, isso vai desembocar em relacionamentos errados com os outros. Muitos dos problemas dos relacionamentos está como resultado de como a pessoa se vê. Se ela tem problemas internos, ela se vê de uma forma errada, então ela vai ter problemas nos relacionamentos com os outros. É isso que o texto está dizendo aqui. Olha o verso 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Essa vanglória é uma visão vã, é um conceito vazio, é um conceito errado acerca de si mesmo. E em virtude dessa pessoa ela ter um conceito vazio, um conceito vã acerca de si, aí olha o resultado que isso ocorre. No verso 26 ele diz: irritando-nos uns aos outros. Pela pessoa ter um conceito errado acerca de si mesmo, ela então passa a irritar
a outra pessoa, irritar o outro. Essa palavra aqui, irritando-vos, do grego é procaléu, que significa desafiar alguém para uma competição. Essa palavra era usada quando alguém se achava tão superior, tinha um conceito tão errado acerca de si mesmo, no qual ela se achava melhor do que o outro, que então ela provocava o outro para um debate, ela provocava o outro para um desafio, para que ela pudesse, através então desse desafio, mostrar que era melhor do que o outro. Então, desta forma, ela irritava a outra pessoa. Paulo está dizendo, o verso 26, não sejamos cobiçosos de vanglórias. Você tem um conceito acerca de si, você é vazio interiormente, se vê de uma forma vã, e como resultado disso, você se acha superior que o outro, e a partir daí então, você passa a irritá-lo, provocando o outro. A segunda consequência também está aqui no verso 26, onde ele diz, invejando-vos uns aos outros. Essa questão de invejar é um sentimento de ter o que é do outro, seja os seus dons, ou seja então as suas realizações. Paulo está então aqui fazendo um contraste, mostrando então que seja um sentimento, ou seja o outro sentimento, seja um sentimento de superioridade, onde você irrita outra pessoa, ou seja então um sentimento de inveja, onde que você deseja o que é do outro. Isso tudo é resultado de como você se vê, de você então se vangloriar acerca de si mesmo. Você tem um conceito vazio, um conceito vão, você não se enxerga verdadeiramente como você é, e por ter uma falsa visão acerca de si mesmo, você acha que é superior ao outro e passa a irritá-lo, ou então você tem inveja do outro e passa a desejar o que é dele. Paulo, ele tá combatendo isso, ele está mostrando, ao contrário de você então ter essa atitude, que você, no verso 25, viva em espírito, ande também em espírito, porque uma pessoa quando ela é espiritual, quando ela vive em espírito, ela é dominada pelo Espírito Santo, então ela não se vangloria acerca de si mesma, e a partir do momento que ela não tem essa visão humana acerca de si, ela então não se acha superior ao outro, então ela não irrita o outro, e ela também não tem inveja do outro, e ela também não deseja o que é do outro. Se isso ocorre, é porque a pessoa ela não anda em espírito. Paulo está combatendo isto e mostrando que um dos problemas nos relacionamentos é a forma como a pessoa se vê, e essa forma que a pessoa se vê errada é resultado dela não ser cheia do Espírito Santo, dela não andar em espírito, por isso então que ela se vangloria acerca de si mesma. Verso 26. Vamos ver agora o verso 1, capítulo 6, o verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aqui Paulo, ele nos dá instruções de como nós devemos agir quando nós surpreendemos alguém em pecado. Aí ele diz, em primeiro lugar, ele nos diz quem deve fazer. Em segundo lugar, ele nos diz o que devemos fazer. E em terceiro lugar, como isso deve ser feito. Como isso deve ser feito. Então ele começa: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, quem deve fazer, quem deve corrigir essa pessoa? Quando você então surpreendeu alguém em pecado, quem deve corrigir? Paulo ele mostra que somente os espirituais. Essa espiritualidade, ela tem a ver com a
maturidade, ela tem a ver com a pessoa que crucifica a carne e que ela é controlada pelo Espírito Santo. Veja bem, todos nós, ao nos convertermos, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nossas vidas. Mas nem todos que têm o Espírito Santo habitando nele são espirituais. A pessoa só é madura ou só é espiritual quando ela mortifica a sua carne, quando ela crucifica a sua carne e ela anda em espírito, ou ela então ela deixa ser guiada pelo Espírito Santo. Dessa forma então, ela passa a desenvolver o fruto do Espírito Santo. Então, quando alguém comete pecado e você surpreende essa pessoa em pecado, quem deve então corrigir essas pessoas? Os espirituais. Agora, olha um texto muito interessante, Efésios capítulo 5, no verso 18, ele diz, Efésios 5, verso 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra aqui, enchei-vos do Espírito Santo, está na voz ativa, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, ou ser espiritual, ser guiado pelo Espírito, não é uma opção em nossas vidas, mas é uma ordem. Ou seja, todos nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo. Todos nós deveríamos ter essa maturidade cristã. Ou seja, todos nós deveríamos ser aptos para corrigir uma pessoa quando ela for surpreendida, em pecado. Então, Paulo diz no verso 1: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, então quem deve corrigir essa pessoa? Na verdade, deveria ser todos nós, visto que todos nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo, ou todos nós deveríamos ser espirituais. Todos nós deveríamos ter essa condição para poder corrigir alguém quando ela estiver em pecado. Em segundo lugar, ele mostra aqui o que deve ser feito quando você surpreende alguém em pecado. O verso 1 ele continua: encaminhai o tal. Essa palavra encaminhai, ela vem do grego catartizo, que significa pôr em ordem e assim restaurar a condição anterior. Essa palavra, ela era usada no meio da medicina, onde mostra que um osso, depois dele fraturado, ele era corrigido e colocado no lugar. Então, é esse termo que Paulo ele usa aqui. Quando você surpreende alguém em pecado, que você possa estar corrigindo essa pessoa, fazendo com que ela volte ao lugar certo, que encaminhe essa pessoa na condição correta, como aquele osso que foi fraturado, que ele seja agora restaurado ao lugar certo. Essa palavra ela foi usada pelos discípulos de Jesus quando eles estavam ali consertando a rede. Em Marcos capítulo 1, o verso 19, Marcos 1, verso 19 diz: e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, restaurando a rede, fazendo com que ela esteja sendo novamente apta para o uso. Algo interessante que nós podemos ver aqui é que essa orientação de Paulo está na voz ativa, ou seja, nós temos que fazer isso. Ou seja, se você surpreende alguém em pecado, você não pode então ser indiferente a isso. Você não pode achar que isso não diz respeito a você e deixar isso para lá como não sendo da sua conta. Não, Paulo ele nos ordena a que nós encaminhemos o tal. Você não pode também surpreender alguém em pecado e guardar no seu coração um ressentimento contra essa pessoa e guardar então a amargura no seu coração em virtude de você ter visto a pessoa cometer um pecado e então deixar para lá. De forma alguma. Essa não é a postura que Paulo espera de nós.
ele diz que nós devemos encaminhar essa pessoa, ou seja, é nosso dever corrigir essa pessoa que foi pega em pecado. Não podemos ser indiferentes aos pecados cometidos dentro da cristandade, dentro da igreja. É nosso dever corrigi-lo. Mateus, capítulo 18, do verso 15 ao verso 17 diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Ou seja, você tem que ir, você tem que conversar com o irmão, caso ele não te ouça, que você leve outra pessoa para estar junto, para trabalhar com esse irmão. Caso ele não queira ouvir, leve à igreja, mas se ele não se posicionar, que ele seja corrigido, que ele seja disciplinado. Mas você não pode ficar indiferente aos pecados cometidos. É um dever nosso endireitar o tal. Por último, Paulo ele mostra como isso deve ser feito. Então aqui no verso 1 ele continua: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, primeiro, quem deve fazer? Vós que sois espirituais. Como deve ser feito? Encaminhai o tal, e depois ele mostra como deve ser feito. Como? Com o espírito de mansidão. Com o espírito de mansidão. No texto anterior, ele já mostrou que a mansidão, ela faz parte do fruto do Espírito Santo. O verso 22 do capítulo 5 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Talvez um dos motivos que apenas os cristãos espirituais devem se envolver nesse ministério de restauração é que apenas as pessoas que são espirituais, que verdadeiramente se deixam ser dominadas pelo Espírito, que andam em Espírito, somente eles na verdade são mansos. Eles não são arrogantes, eles não se ensoberbecem, eles não são agressivos ao ver uma pessoa em pecado, mas ele trata do pecado com esse espírito de mansidão. Espírito de mansidão. E por fim, no verso 1, Paulo lhe diz: olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Isso aqui nos dá a ideia de que a mansidão, ela nasce da nossa própria fraqueza e da nossa inclinação para o pecado. Paulo lhe diz aqui, que você deve corrigir o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que você não seja tentado. Ou seja, você reconhece que você também é sujeito a estar fazendo o que o outro está fazendo. Cuidado, que você não seja tentado pelo pecado do irmão, ou cuidado para que você não seja tentado por outro tipo de pecado, e venha então ofender o irmão. Então, ao você estar corrigindo o irmão, que você o faça com mansidão, mas você olhe para ti mesmo, para que você não seja também tentado, que você realmente não se ensorbebeça, que você não seja arrogante, que você entenda que você está também sujeito a pecar. Talvez seja por esse motivo de nós reconhecermos as nossas próprias fraquezas, talvez seja daí que venha a nascer esse espírito de mansidão, para que nós tenhamos condições então de tratar dos pecados dos outros, caso nós venhamos surpreender alguém em pecado. Parafraseando, o que Paulo estava querendo dizer aqui era o seguinte: sem qualquer complexo de superioridade, para vos salvaguardar contra possíveis tentações. Que você não seja arrogante, não se ache superior, não venha achar melhor que o outro, mas entenda que você também está sujeito a cometer os mesmos pecados. Então, o faça, mas faça com muita mansidão. Mas não deixe de fazer, porque
porque é uma ordem, está na voz ativa. Você não pode deixar para lá como que isso não diz respeito a você. Diz sim, faz parte do corpo de Cristo e você tem que corrigir essa pessoa, encaminhar ela, restaurar essa pessoa, como aquele osso que foi fraturado, corrigido, colocar no lugar certo. É sua obrigação de tratar, de estar corrigindo, mas que o faça com muita mansidão. O verso 2, ele diz: levai as cargas uns dos outros. Algo que deve ser observado aqui no verso 2 é que Paulo ele nos mostra que todos nós temos cargas, todos nós temos fardos, todos nós temos um peso no qual nós estamos levando. E Paulo ele mostra que esse fardo, essa carga no qual nós temos, que nós venhamos nos auxiliar do nosso irmão, que você não leve essa carga sozinho, que você não caminhe sozinho, mas você reconheça que você tem um irmão que ele pode estar te ajudando. Levai as cargas um dos outros. É bem verdade que a Bíblia nos mostra que quando nós temos um fardo, quando algo realmente está nos sobrecarregando, nós devemos recorrer a Deus, porque Ele é quem nos alivia, é Ele no qual nos deu a promessa de estar sempre conosco, de estar sempre nos ajudando. Mateus, capítulo 11, verso 28 diz: vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 1 Pedro 5, o verso 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia realmente nos ensina que quando nós temos alguma carga, algum fardo, e isso realmente está pesado, que nós devemos recorrer a Deus, porque Ele irá aliviar as nossas cargas. Mas uma das formas no qual Deus ele pode tratar então do nosso fardo, tratar então das nossas cargas, é usando alguém, é usando o irmão, aliviando então o peso que está sobre você, através de um amigo, através de um irmão, que possa estar orando junto com você, ele possa estar te escutando, ele pode ser misericordioso, ele pode estar do seu lado. Então a Bíblia nos fala que nós podemos estar recorrendo ao nosso irmão, que ele pode ser também um instrumento na mão de Deus para aliviar a sua carga. Nós temos um exemplo disso na Bíblia, que Paulo ele foi aliviado pelo auxílio de um irmão. Olha aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 5 ao verso 6, ele diz assim: porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. A forma no qual Deus ele confortou, ele consolou o coração de Paulo, ele aliviou a carga que Paulo estava levando, foi através de Tito, através do discípulo dele, de Tito, que pôde estar ali socorrendo a Paulo, e também das notícias boas que Tito ele trouxe. Então, uma das formas que Deus ele pode fazer com que as suas cargas sejam aliviadas é através da vida de um irmão. Por isso que ele diz aqui no verso 2: levai as cargas uns dos outros. Ele continua: e assim cumprireis a lei de Cristo. Como nós temos falado durante toda essa carta que nós estamos aqui transmitindo para os irmãos, os judaizantes, aliás, os mestres judaizantes, eles haviam se introduzido ali na igreja e estava sobrecarregando os novos convertidos da igreja ali na galáxia, mostrando que eles eram obrigados a cumprir a lei de Moisés, que eles precisavam estar ali se circuncidando, que somente a fé em Jesus Cristo não era suficiente. Paulo ele está rebatendo então esse ensinamento desses falsos mestres e mostrando que ao invés deles estarem sobrecarregando ali esses cristãos com a lei, com esses fardos pesados de cumprir a lei, que ao invés de estarem sobrecarregando eles, que eles deviam então estar cumprindo
lei de Cristo. Que eles deviam, na verdade, ao invés de estar sobrecarregando eles com novas cargas, que eles pudessem estar levando a carga dos irmãos, socorrendo então aos irmãos, e dessa forma então cumprindo a lei de Cristo. E a lei de Cristo, como é que nós a cumprimos? A lei de Cristo, ela se cumpre quando nós amamos uns aos outros, como Ele também nos amou. É dessa forma que nós cumprimos a lei de Cristo. João, capítulo 13, o verso 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João capítulo 15, o verso 12 diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É dessa forma que nós estamos cumprindo a lei de Cristo, que nós levemos as cargas uns dos outros. Nós só conseguimos levar a carga uns dos outros quando nós amamos o nosso irmão, quando nós amamos uns aos outros. E o que é de novo nesse mandamento de Jesus Cristo? Se nós olharmos lá para a lei de Moisés, já havia sido dada essa ordem, né? Que nós devemos amar uns aos outros. Mas aqui Jesus ele fala que um novo mandamento vos dou. O que há aqui de novo? É que o amor no qual ele requer de nós é que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. É isso que há o de novo. É que nós temos nele o exemplo, nós temos nele a referência, que nós devemos amar o outro da forma como nós fomos amados por ele. E se nós assim o fazemos, assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. O verso 2 então diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O verso 3: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se nós não estamos dispostos a carregar a carga uns dos outros, é porque nós nos achamos tão superiores à pessoa, ou achamos o outro então tão inferior a nós, que nós então nos gabamos de nossa condição de superioridade, e por isso que nós não queremos levar a carga do outro. É o que ele está dizendo aqui no verso 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É o mesmo ensino que Paulo ele deu aqui no verso 26, que a forma como nós nos relacionamos com as pessoas é consequência de como nós nos vemos. Se nós temos um conceito errado acerca de nós mesmos, se nós temos problemas interiores por um conceito errado, uma visão errada que nós nos vemos a nós mesmos, então isso desemboca em relacionamentos frustrados. Então, lá no verso 26 ele mostrou, quando a pessoa ela se vangloria, ela tem um conceito vã acerca de si, então ela acha que ela é melhor que o outro, então ela irrita o outro, ou então ela inveja a outra pessoa. E aqui no verso 3 é o mesmo ensino. A pessoa então, ela cuida ser alguma coisa, e por ela cuidar ser alguma coisa, ela tem um conceito errado acerca de si mesma, ela se acha melhor que o outro, superior ao outro, então ela não se dispõe a levar a carga da pessoa, ela não se dispõe a relacionar com o outro. Mas Paulo, ele mostra que isso é um conceito errado, a pessoa está se enganando, a pessoa está tendo uma visão errada acerca de si mesmo, é uma falsa opinião acerca de si mesmo. O verso 3: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ao invés de se auto-enganar, achando que é melhor que o outro, devia se humilhar e estar disposto a cumprir a lei de Cristo, e assim dessa forma levar as cargas uns dos outros, nos vendo num patamar de igualdade, de poder auxiliar aos que estão sobrecarregados. No verso 4 ele continua: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. O que Paulo ele mostra aqui, que em vez de ficar analisando o próximo e se comparando com ele, nós devemos testar a nossa própria obra,
pois temos de carregar também as nossas próprias cargas. Isto é, nós somos responsáveis diante de Deus pelo nosso trabalho, nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelo que nós fazemos, e nós iremos prestar conta diante de Deus por todas as nossas atitudes. Então, ao invés de nós ficarmos analisando o outro, nos comparando com o outro, que nós devemos olhar para nós mesmos e olhar para o que nós estamos fazendo, sabendo que diante de tudo que nós estamos fazendo, nós iremos prestar conta diante de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por fim, no verso 5 ele diz: porque cada qual levará a sua própria carga. Existe aqui uma diferença entre essas duas palavras usadas aqui por Paulo, tanto no verso 2 como no verso 5. No verso 2 ele diz, levai as cargas uns dos outros, e aqui no verso 5 ele diz: porque cada qual levará a sua própria carga. Veja bem, no verso 2, a palavra usada por Paulo é baros, e ela significa um fardo pesado, Então, no verso 2 seria assim, levai esses fardos pesados, essa carga que está sobrecarregando o irmão, esse fardo pesado que o irmão está levando, que você se disponha a estar ajudando a ele e levando junto com ele. Não deixe o seu irmão só, não deixe ele sobrecarregado, andando sozinho, mas se disponha a levar esse fardo pesado junto com o seu irmão. É o que está no verso 2. Já no verso 5, a palavra usada por Paulo no grego é portion, que significa um pacote, um fardo leve, uma sacola que você tem condições de carregar, porque ela não é pesada, um pacote. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Ou seja, você tem condições de levar esse pacote, você tem condições de levar essa carga. Ela é leve, ela não é algo que você deveria estar colocando outra pessoa para te ajudar, porque é um fardo pequeno, é um pacote no qual você tem condições de carregar. Então esse pacote, esse fardo que não é pesado, isso que você tem condições de carregar, leve a sua própria carga. Não fique então sobrecarregando outras pessoas com esses fardos leves, com esses fardos que cabe a você levar, e é necessário que você o leve, porque vai te ajudar a você crescer espiritualmente, vai te ajudar na sua maturidade. É uma forma de Deus estar provando a sua vida e levando você ao crescimento. Então você tem condições de levar a sua carga quando ela é leve, esse pacote leve que você tem, que você carregue ele sozinho. É o que está aqui no verso 5, porque cada qual levará a sua própria carga, cada qual levará o seu pacote, cada qual levará a sua carga leve, cada qual levará esse pacote, esse fardo, que não é dispendioso, não é grande, para que você venha sobrecarregar uma outra pessoa com coisas pequenas. Você tem condições, através da sua oração, através da sua maturidade, através da sua vida espiritual, levar esse fardo leve. Agora, quando é no verso 2, quando é um fardo pesado, quando é algo de volume grande, que você não carregue sozinho, aí sim você compartilhe com o irmão, aí sim você busque a ajuda do irmão, aí sim, quando você vê esse irmão que está com esse fardo pesado, que você se disponha a também auxiliar. Tá bem? Então existe aqui uma diferença do verso 2 para o verso 5. Levar as cargas uns dos outros é esse fardo pesado que você deve compartilhar, e também ser altruísta
para ajudar o irmão. E no verso 5, quando há um fardo leve, que você então leve sozinho, não venha sobrecarregar o outro irmão. Que Deus possa estar nos ajudando e que essas verdades possam estar sendo impregnadas em nossas vidas e nós possamos então viver uma vida cheia do Espírito Santo. E como Paulo ele fala aqui no verso 25 do capítulo 5, né? O verso 25: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E andar em espírito se caracteriza, desemboca em relacionamentos saudáveis. Sabemos que uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo quando ela tem relacionamentos saudáveis. É o que Paulo ele fala no verso 26 e entrando aqui no capítulo 6 até o verso 5. Uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa madura, uma pessoa verdadeiramente espiritual, nós podemos conhecê-la não quando ela tem experiências místicas, não quando ela tem questões sobrenaturais em sua vida, mas sim quando ela tem relacionamentos saudáveis. Lições que nós aprendemos aqui nesse texto. Uma das evidências do nosso andar no Espírito é nosso relacionamento prático, saudável com outras pessoas. Em segundo lugar, a nossa conduta para com os outros é determinada pela opinião que temos de nós mesmos. Se eu tenho um problema interior, se eu me vanglorio acerca de mim mesmo, ou se eu me acho superior ao outro, aí eu busco então irritar a pessoa, ou então invejá-la, como diz aqui no verso 26, ou então eu busco não levar a carga do outro, porque eu me acho melhor ao outro e não vou me rebaixar para estar ajudando o outro. Isso é resultado da pessoa ter problema interior. Por isso que ela, ao se ver de uma forma errada, por isso que ela não consegue tratar o outro de uma forma saudável. E por último, todos temos cargas. Algumas devemos compartilhar e outras devemos levar sozinhos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor verdadeiramente nos auxilia através da sua bendita palavra. E é nela que nós queremos, ó Pai querido, nos firmar. Ajuda, Pai querido, que nós sejamos auxiliados pelo Teu Espírito para ter uma vida de vitória, uma vida cheia do Espírito. Possamos ser guiados pelo Teu Espírito e andar em Espírito. Que isso, ó Pai, seja caracterizado por nosso relacionamento saudável aqui dentro da nossa comunidade cristã, o nosso relacionamento amigável, nosso relacionamento, ó Pai, tudo de amor mútuo, onde podemos cumprir, ó Pai, da lei de Cristo. Nos ajuda, Pai, mostrarmos que somos cheios do Espírito Santo, não através dos dons, mas através dos frutos do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai querido, a levarmos a marca de Cristo, e que a marca que pode ser vista em nós é nós amarmos o nosso irmão como Ele nos amou. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.